dentro dessas movimentações de mercado, não tem como a gente não olhar para a direção que o Flamengo toma ao tentar contratar o Caio Jorge do Cruzeiro, né? Porque não só pela qualidade do Caio Jorge, ele é um atacante muito bom, um atacante jovem, com poder de revenda, tudo isso, o que tudo isso implica, mas também o movimento que o Flamengo faz para tentar tirar um jogador importante de um rival direto. Uma coisa guardada, claro, as devidas proporções, que a gente está cansado de ver o Bayern de Munique fazendo a Alemanha, por exemplo. Desponta alguém no Dortmund, desponta alguém no Leverkusen, o Bayern de Munique vai lá e contrata. As grandezas no Brasil não são iguais às grandezas na Alemanha. É diferente. O Cruzeiro é um time tão grande quanto o Flamengo. E hoje o Cruzeiro não precisa vender obrigatoriamente como em outros tempos precisou. Tem um dono do clube que é duro na queda, cheio da grana, bom de negócio. E isso dificulta a missão do Flamengo. Essa é a negociação de clube, para mim, mais quente do mercado e que ainda vai dar discussão pra gente. E o BAP, presidente do Flamengo, disse que pode gastar até 1 bilhão. Então, e a gente tem que discutir isso aqui. Estrategicamente, 1 bilhão para ganhar muito ruim o cara coisa falar toda. Isso. Mas isso, o Cruzeiro fala, se tem 1 bilhão, eu vou pedir mais. Não só o Cruzeiro, né? Não, mas assim, se for pensar nesse caso especificamente, a gente pode analisar por alguns ângulos, né? A temporada europeia, daqui a pouco, abre a janela europeia. E até o meio do ano, alguns jogadores importantes ficarão livres. Sim. Né? Então, com esse potencial que tem o Flamengo, com esse potencial financeiro, o Flamengo pode montar talvez a maior equipe da sua história, ou a melhor equipe da sua história. Porque O vice-presidente do Cruzeiro, é o Pedro Júnior, não é isso? Júnior. Ele falou sobre essa possibilidade de negócio do Flamengo contratar o Caio Jorge, o KJ. Recebemos 2 ofertas do Flamengo. A gente entende que, neste momento, os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge. E o que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem, e continua em entrevista à Rádio Itatiaia, que a gente reproduz. São valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. A gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje a gente pode dizer que a gente não depende da venda de jogadores para manter o clube. É um fato que tranquiliza a comissão técnica. A manutenção de nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite. E aí, a informação que chega é que quer pagar a multa, tá aí. Esses não, são a 50 multa é impossível milhões. de pagar. Oi? A multa real é impossível de pagar. 50 milhões? Não, a multa é muito mais de 100. O negócio está sendo conversado a 50 milhões. Eu achei que a multa fosse 50. Não, a multa não é 50. Por isso é que o Flamengo está conversando. Porque se a multa fosse de 50, o Flamengo ia depositar. É que a multa é mais de 100. Então, estão conversando em termos de... Eu não sou dirigente de nenhum clube. Mas Não é mais. Não, já fui. Agora, o Cruzeiro não tem por que se desfazer do Caio Jorge. E ainda mais, você tem que pensar, o auditor é rival do Cruzeiro. claro que é. Porque o Cruzeiro está tentando entrar nesse rol dos 3 maiores. O Cruzeiro está tentando contratar o Gerson. O Gerson é um jogador que poderia estar no Flamengo, então eles podem brigar pelas mesmas coisas. Claro. Né? E com essa grana, dá Claro. pra fazer. Mas a questão, para mim existem algumas questões. Primeiro, por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge? Porque vai ganhar muito dinheiro. E com esse dinheiro, ele vai contratar quem melhor do que o Caio Jorge? A 50 milhões de euros. Vai comprar um problema. E o Cruzeiro tinha 2 centroavantes, o Caio e o Gabigol. O Gabigol, claro, não ia ficar porque o Tite não gosta dele, o Gabigol quer jogar direito dele. Então o Gabigol vai pro Santos. Aí o Cruzeiro perde os 2 centroavantes. Acho que essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge, mais do que a procura, as propostas, né, no plural usado pelo próprio Pedro Júnior, essa negociação, ela diz muito sobre o Flamengo, porque faz todo o sentido do mundo o Flamengo querer o Caio Jorge, e o Flamengo é um clube com potencial para ter o Caio Jorge. Então faz sentido, diz sobre o Flamengo e diz também sobre o Cruzeiro, que hoje é um clube que não precisa vender o jogador, ainda mais o seu artilheiro. Né? Então, assim, não tem por que o Cruzeiro vender, embora tenha todos os motivos para o Flamengo tentar contratar. A minha questão é a terceira parte envolvida. O jogador. Qual é a vontade do Caio? E se o Cruzeiro não vender e o Caio quiser sair? Como o Cruzeiro vai administrar essa questão? Eu não acho que isso tem que pesar para o Cruzeiro decidir ou não, mas pode ser um problema para frente a sair, o Cruzeiro não queira vender e fique difícil de contornar. Caio é bom menino, não acho que isso vai ser problema. Mas pro West Ham não teve negócio. No sim. caso do West Ham, não teve negócio. Só que o West Ham era uma outra situação. Eram 20 milhões de euros na mão
e um contrato para jogar no West Ham por uma temporada. E o West Ham, se ele aprovasse, pagaria o restante para o Cruzeiro. O Cruzeiro falou, não quero. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou deixar ele ser testado no West Ham? Vocês estão vendo ele jogar aqui, compra, paga o que é o dinheiro, os 50 milhões. Então não sai, não saiu. O Cruzeiro, da minha visão, age corretamente. O Cruzeiro, o Tite disse muito claramente no primeiro encontro com os dirigentes do Cruzeiro, eu quero nome de jogador que decida jogo. Eu quero jogador que tenha presença dentro do campo para os adversários saberem quem é o cara. Aliás, hoje é aniversário do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. 105 anos. É um dos gigantes do futebol brasileiro. E é muito bom poder ver o Cruzeiro de novo em posição de falar, não vou vender. Não preciso. Isso diz sobre a grandeza do clube. Foi preciso transformar o clube, chegar a um segundo dono? É verdade. Seria melhor se fossem as coisas de forma orgânica? Sim, mas não foram assim. Mas que bom que no aniversário agora de um clube tão importante, o Cruzeiro tem essa condição de bater na mesa e falar ou vende por quanto eu quero ou não vou vender. Acho que isso diz sobre o momento em que o Cruzeiro está se Se eu colocando. fosse dirigente do Cruzeiro, eu faria uma proposta simples. Taco a taco. Pedro, vamos trocar. Aconteceram tantas trocas no professor. Mas capaz de taco lembrar. a taco? Taco Sem a taco. dinheiro envolvido? Ou algum coloca alguma coisinha a mais. Pedro pelo Caio Jorge. Se fosse taco a taco, Pascoal, seria melhor para quem? Sem dinheiro. Pá, um vem, outro vai. Cruzeiro. Aí o Cruzeiro teria motivos. Cruzeiro. Agora o que me assusta... Ele ama o Pedro, né? Não, o Pedro é muito bom. O que Pelo me amor de assusta é Deus. que Eu sou se fã do Pedro, todo mundo sabe. Quem não Eu é, acho o tá Pedro um errado, jogador inigualável. Pela postura dele dentro do gradão. O Pedro precisa de uma chance para fazer um gol. Não precisa de 3, 4. Precisa de 5, 6. Tem centroavante, precisa de Mas 6. E faz o mais Caio do é que só mais do que o empurrar, Felipe né? Luiz espera de um atacante, de um centroavante. né? O Flamengo, se leva o Caio Jorge, eu não acho que vai sair essa transação nesses moldes que estão sendo apresentados. Mas se sair a transação no molde pacote fechado, tá aqui os 50 milhões, me dá o jogador, certo? Pode acontecer isso? Claro que pode. O Flamengo tem condições. O Flamengo tem O condições. Tite adora o Luiz Araújo, por exemplo. Pois é isso. A primeira proposta, a primeira conversa, o Flamengo oferecia um dinheiro, Tibolino. mais o Cebolinha. O Tibolino. Aí E o Cruzeiro evoluiu agora pro Luiz teve Araújo. essa ideia do ponto de vista Luiz do Tite. Araújo, né? Pro Tite... Porque aí sai um atacante, mas entra um outro cara que também pode ajudar bastante o Tite ali na frente. Quem né? que vai ser o centroavante? Rápido. O Cruzeiro perdeu ter o que centroavante. repor. Quem é que vai jogar de centroavante? Perde um. Já Tem. perdeu o reserva. O Tite era volante. A gente está falando que a renovação do Matheus Pereira talvez não se resolva tão facilmente. Numa dessa, a gente está falando do Cruzeiro perder jogadores muito importantes. Quando o pedido, a ordem do técnico contratado foi vamos manter o time e melhorar o time, não é enfraquecer o time. Até né? o Fagner agora tem perspectiva de ficar. Com o Tite lá, claro E que voltaria para o Corinthians. Claro que O Cruzeiro quer acertar novamente a manutenção muito dele. do Fagner junto ao Corinthians. Mas só que tem aquele negócio: o Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga metade. Essa é a O discussão. Cruzeiro está contratando o Chico da Costa, né? Centroavante do Centroavante. Mirassol. Mas, claro que para compor elenco, não é para E o lugar do Caio Jorge. o São Paulo está contratando o lateral direito do O Mirassol. Lucas E Famato. enfraquecer fortalecendo o rival não é negócio. O Matheus Pereira vai para o Palmeiras, o Caio Jorge vai para o Flamengo, o Cruzeiro está perdendo jogadores simplesmente para os dois rivais, que ele não pode perder jogador. Só me chama a atenção que quem não quer vender não corre o risco de estabelecer um teto. Vai que paga, Porque né? vai que banca. Mas aí eu acho que a ideia é que com 50 milhões de euros dá para, por exemplo, trazer o Gerson e mais alguém. Então, mas você já está correndo um risco aí, né? Dizem que o maior jogador da história do Flamengo antes do Zico, que era o Zizinho, o Flamengo perdeu numa situação dos presidentes do Bangu e do Flamengo, num bar, discutindo. Um teimava que não existia jogador inegociável, o outro falava que existia. Aí o presidente do Bangu falou assim, você vende o Zizinho? E aí o presidente do Flamengo falou, vendo, portanto. E o cara do Bangu falou, topo. Isso mudou a história do Zizinho, do Flamengo, do Bangu. Agora, essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge mostra um outro lado do Flamengo no mercado que o presidente, o BAP, deu a entender nessas últimas... Eu não lembro se foi na polêmica reunião do Conselho, para o sócio... Foi nessa reunião do ou se foi Conselho. entrevista, que ele falou sobre a mudança de perfil do Flamengo no mercado, né? Porque o Flamengo nessa última temporada montou um time, melhorou um time que já era muito forte, contratando que tipo de jogador? Jogadores mais experientes, mais rodados, veio o Danilo, veio o Jorginho, veio o Saúl, um time mais rodado, um time mais encorpado. O Flamengo montou um time que já era campeão para continuar a ser campeão. Que o Flamengo jogaria com ele,
Mas o Flamengo já pega meio caminho andado. Não é um jogador para se adaptar. A readaptação do Caio Jorge ao futebol brasileiro já aconteceu. Então, ele chegaria na alta. É por isso que o Cruzeiro pagou 6 e pode vender por 30, 40, sei lá por quanto. Ou 50, que é o que ele quer, imagina. Aí essa quanto conta de sempre... 300%, se for. Mas 194 mais Luiz Araújo dá 300? Não. Depende de quanto custa Porque o Cebolinha Então, não tô entrava achando como 8. meio inflacionado esse O Luiz Cebolinha Araújo. entrava como 8. 320 milhões, aí seriam 320 milhões de reais. Isso. Vou dizer, a 50 milhões de euros. Mas é que aí que você está falando que tá 50 milhões de euros mais um jogador, né? Aí eu acho que Não, essa conta... pelo o Fabrício está me explicando, o pacote total seriam 50 milhões de euros. Então apareceu lá dinheiro mais jogador, 320 milhões de reais. Eu, se eu fosse o Flamengo, não colocaria o Luiz Araújo no negócio. Porque o Luiz Araújo é um jogador que tem várias funções dentro do campo. O Cebolinha é um jogo aberto pela ponta. É o 12º titular do Felipe, Sim, mas o Luiz Araújo... O cara que substitui quase sempre, Georgiano e Arrascaeta debochado. Tanto o Everton quanto o Luiz Araújo foram jogadores que o Tite pediu no Flamengo, né? São jogadores que... O Cebolinha... Não, minto, o Cebolinha chegou antes. Mas é um cara... O Everton veio dos Estados Unidos. Cebolinha Jogou bastante com o Tite. Uma Copa América. Brasileira. E o Luiz Araújo era um cara que o Tite adorava também. Então os dois são jogadores que o Tite gosta bastante, mas o Luiz Araújo é um cara que te entrega mais em diferentes coisas do que o Everton Cebolinha. Pode jogar aberto pela direita, pode jogar como meia no lugar do Arrascaeta e tem entrado muitas vezes nessa função. Verdade. Então eu acho que eu não... É só a minha impressão, né? É só como eu estou analisando o que está acontecendo. O Cebolinha é um jogador de ponta que termina a temporada bem. Muito bem. Sim. Muito bem. Se recuperou das lesões e termina a temporada bem. O Luiz Araújo, para mim, é sempre o cara que entra e resolve muita coisa para o time do Flamengo. Só a minha visão. Eu acho que o Flamengo está querendo muito o Caio Jorge. Sim. Falar do KJ, 46 jogos pelo Cruzeiro, 43 como titular, quer dizer, Gabigol foi mesmo para o banco, 83% dos jogos, 75 minutos em média por partida, 26 gols, excelente, média 0,57, e ainda 9 assistências. Gostei, é bom ter um comentarista professor, porque ainda traz poesia, né? Ele amassou o barro da adaptação. Gostou, não? Gostei. Do barro amassado da adaptação. Boa. E teve barro, hein? Teve barro. É que agora a última impressão é a que fica. De fato, o Cruzeiro apostou, o Cruzeiro termina de recuperar o Caio. E vamos lembrar que ele não só fez essa temporadaça pelo Cruzeiro, ele foi convocado e ele jogou com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E bem. Ele se machucou, né, na convocação dele. Sim. Então, não teria sido usado mais, né? No primeiro jogo, aí o segundo ele volta, não é isso? Isso. Eu acho o Caio Jorge um atacante com múltiplas funções. Ele pode ser o centroavante, o 9-9. Ele pode ser o jogador da diagonal, da bola em diagonal. Ele pode ser o atacante que vem de trás com a bola dominada no 1 contra 1. Ele pode ser o 8,5, ter um centroavante e ele vir de trás jogando como 8,5, não como centroavante. Eu acho que ele pode ser utilizado de muitas formas. Ele é ambidestro, ele bate bem com a esquerda, bate bem com a direita. Não é muito alto, mas cabeceia bem. Ele é um jogador que tem várias possibilidades de utilização. Por isso que o Flamengo quer. E o cheiro do gol. E por isso que o Cruzeiro não quer vender.